Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Renata Lourenço, eu sou especialista em comportamento alimentar e emagrecimento através da reprogramação mental. Eu ajudo mulheres a emagrecerem de forma leve e saudável através da mudança de hábitos e da mudança de mentalidade. Então, hoje, nos nossos mitos e verdades, eu vou falar um pouquinho sobre o efeito platô. Será que ele existe? Será que é ele que está te impedindo de emagrecer? Então, você estava ali perdendo peso e de repente estacionou ou até teve um reganho pequeno. Será que você realmente está no efeito platô? E é isso que a gente vai falar hoje. Então, o efeito platô, sim, ele existe, mas ele é bem raro. Normalmente ele é configurado ali quando você está pelo menos uns 3 meses tentando emagrecer, mas entenda tentando emagrecer certinho, sem nenhum deslize, sem nenhuma refeição livre, sem abrir nenhuma exceção. Você está ali certinho e você não perde peso nenhum. Aí nesses casos realmente você tem que investigar causas hormonais, causas metabólicas. Mas na grande maioria dos casos, quando você está emagrecendo, não chegou no seu peso desejado e estacionou ali, é porque tem algum ponto cego que você não está prestando atenção. Tem algum ralinho ali no seu processo de emagrecimento e que está passando batido e você não está prestando atenção. Então, vou falar aqui algumas possibilidades que podem estar prejudicando o seu emagrecimento e que podem estar sendo responsáveis por esse efeito platô, né? Na verdade, por esse estacionar do seu processo de emagrecimento. Primeiro, você está fazendo dietas muito restritivas. Então, normalmente, quando você faz dietas muito restritivas e restringe muito a quantidade de nutrientes ofertados para o corpo, ele entende que ele está numa situação de risco. Então, ele acaba baixando essa taxa metabólica basal. O que seria isso? É a quantidade de energia gasta para você fazer as suas funções basais, né? É o mínimo de energia gasta para você realizar as suas funções normais do corpo. E essa redução ela não é proporcional. Então, às vezes, você tem uma redução de nutrientes de cerca de 30%, mas a sua queda da taxa metabólica basal pode chegar a 60%. É como se fosse um celular que entra ali no modo de economia de energia, entende? Então, esse pode ser um motivo. O outro motivo é justamente quando você faz essas dietas muito restritas durante a semana e chega no final de semana, você acaba fazendo seus exageros, você acaba querendo se compensar, porque eu passei fome, né? Eu me restringi tanto durante a semana que eu mereço. E, gente, a semana tem 7 dias. E o que faz a gente emagrecer, no final das contas, é o déficit calórico. Então, se você se restringiu, até ficou restrito demais, passando fome, o que não é aconselhável durante a semana, e chega no final de semana, você acha que você pode ter o dia do lixo, você quer se compensar, você pode, às vezes, nessas refeições ou nesse período, ingerir uma quantidade de calorias maior do que você perdeu durante a semana. Então, você vê, ainda é um comportamento alimentar disfuncional, porque você vai ficar ciclando entre a restrição e o exagero, restrição e exagero. Então, o que acontece também nesses casos? Quando você se restringe muito, seu corpo está querendo nutriente e não está chegando. E aí, quando você faz essas refeições, esses exageros, o corpo vai lá, oba, chegou comida. Então, ele absorve tudo. Então, ele acaba absorvendo avidamente esses alimentos, esses produtos alimentícios que são dados para ele. Um outro motivo é o seguinte: você fica restrito e aí quando você faz essas chutadas de balde, você come o quê? Se alimenta de alimentos inflamatórios. Então, quando você come esses alimentos inflamatórios, que são produtos alimentícios ultraprocessados, carboidratos refinados, como farinhas, massas, pães, salgadinhos, pizzas, os açúcares, corantes, aromatizantes, conservantes, realçadores de sabor, glúten. Quando você come esses alimentos inflamatórios, você acaba prejudicando a microbiota, que são as bactérias que moram no seu intestino. Você acaba prejudicando o funcionamento do intestino e predispondo uma inflamação do corpo todo em si. Então, acaba que você absorve menos os nutrientes, seu corpo começa a funcionar de uma forma não tão inteligente. Então, ele não funciona tão bem quanto ele deveria. Uma outra coisa fundamental é que você pode estar focando apenas nas calorias. Sim, como eu falei agora há pouco, o déficit calórico é o que faz a gente emagrecer. Mas não é só a quantidade de calorias que importa, é a qualidade que importa. Então, na verdade, por exemplo, você está ali
com fome, mas aí você vai comer. Aí você acaba comendo uma barrinha de cereal ou um biscoitinho diet, light, fit, porque ele tem menos calorias. Mas esse alimento com menos calorias, na verdade, tem substâncias inflamatórias. E outra coisa, ele é pobre em nutrientes. Então, seu corpo, quando sinaliza a fome, quando ele te dá o sinal da fome física, essa fome física é um sinal de quê? Ele precisa de nutrientes. Então, é um sinal do seu corpo dizendo que ele quer alimentos para nutrir o seu corpo e nutrir as suas células. Então, quando você dá alimentos que podem até ter menos calorias, mas são pobres nutricionalmente, não têm os nutrientes suficientes para o seu corpo, ele vai continuar te pedindo nutrientes. Ele, poxa, eu pedi, por que ele não me deu os nutrientes que eu preciso para funcionar? Então, por exemplo, em vez de comer um abacate, que você acha que é calórico, uma banana, que você acha que é carboidrato, você vai lá e come essas barrinhas, esses biscoitinhos Diet Light Fit, porque tem menos calorias e acaba não fornecendo os nutrientes que seu corpo precisa. Além do que, esses produtos podem conter adoçantes artificiais que fazem mal para a sua saúde. E como eu disse antes, não é só a quantidade de calorias, é a qualidade. O ideal é que você, sim, faça um déficit calórico, mas que você nutra as suas células, nutra o seu corpo. Faça uma nutrição celular adequada. Por quê? Quando você nutre as suas células, existem umas organelazinhas, umas coisinhas pequenininhas dentro da célula, chamadas mitocôndrias, que elas que são responsáveis pela quebra da gordura e pela produção de energia, né? Elas são ativamente relacionadas ao seu metabolismo. Então, quando você se nutre adequadamente, você acaba tendo mais mitocôndrias em cada célula e elas funcionam melhor. Ou seja, o seu corpo começa a trabalhar a seu favor. Então, uma célula bem nutrida é uma célula que funciona mais e melhor. E isso auxilia muito no seu processo de emagrecimento. Agora, por último, uma coisa que você tem que levar em consideração. A quantidade de calorias, a quantidade de alimentos que você consome para começar a emagrecer não é a mesma que você tem que consumir para permanecer emagrecendo. Vamos lá, por exemplo. Então, se você tem 100 quilos, você ingere a quantidade de alimentos relacionada ao seu peso. Então, se você quer emagrecer, você diminui um pouquinho ali. Beleza. Mas a partir do momento que você foi para 80 quilos, se você continuar comendo a mesma coisa, você vai acabar parando de emagrecer. Né? Porque você precisa de uma menor quantidade de alimento, concorda? Uma pessoa de 80 quilos come menos do que uma pessoa de 100 quilos. E aí, se você quer ir dos 80 para os 60, você não pode continuar comendo como uma pessoa de 80 quilos. Você tem que reduzir as suas porções, pois uma pessoa de 60 quilos come menos. Então, sim, você tem que ir reduzindo as suas porções e a quantidade de calorias ingeridas ao longo do processo. Senão, o que acontece? Se você come o suficiente para emagrecer de 100 para 80 e continua comendo essa quantidade de alimentos, você vai se manter com 80. Então, na verdade, você está comendo não para emagrecer, você está comendo uma quantidade para se manter naquele peso. Então, sim, no início do processo, a tendência é que você emagreça mais rápido, pois você está inflamado, você tem mais quilos a perder, entre outros fatores. E aí, conforme você vai perdendo esse peso, você tem que também ir reduzindo a quantidade. Seu corpo vai necessitando de uma menor quantidade calórica e uma menor quantidade de alimentos. Então, você tem que levar isso em consideração também. Outras coisas a serem observadas e os beliscos? Está rolando um belisco ali entre as refeições? E o açúcar escondido? Então, por vezes, você acha que o açúcar no cafezinho não faz mal, que um suco de laranja ou de uva não faz mal, mas ele é rico em frutose. Ou você come produtos alimentícios achando que não tem açúcar, mas vários deles, inclusive salgados, sim, contêm açúcar, com outros apelidinhos. Destrose, polidestrose, maltodestrina, xarope de glucose, xarope de milho, sacarose. Então, vocês têm que ficar bem atentos para se nesses alimentos vocês não estão ingerindo um açúcar que é desnecessário, né? Que não é nem aquele doce que você está com muita vontade de comer. Não. Ele vai ali porque você não percebe. É um açúcar escondido. E nesses produtos alimentícios salgados, o que eles fazem? Eles adicionam açúcar para viciar o seu paladar e eles acabam colocando mais sódio, mais sal, realçadores de sabor, enfim,
para mascarar esse açúcar escondido ali. Então fiquem bem atentos e olhem os rótulos, aprendam a olhar os rótulos. Então, se vocês virem esses apelidinhos, tem açúcar ali, então fiquem atentos. Então, agora que eu dei essas dicas, prestem bem atenção. Será que é efeito sanfona mesmo? Ou será que não é nenhum pontinho cego que está rolando por ali que você não estava prestando atenção antes? Tá bom? E espero com isso ajudar o seu processo de emagrecimento. Agora, lembrando que o emagrecimento não é só o que você come também. Ele passa pela sua mente. É a sua relação com a comida, a sua relação com você e com o meio que te cerca. E para isso, a mudança de mentalidade é fundamental, pois você pode ter a melhor dieta do mundo. Agora, se você não consegue lidar com as suas emoções e desconta as suas emoções na comida, fica muito mais difícil emagrecer.